Prontinho, boa noite, gente. Olha, o tema de hoje é o texto, né, do Hans-Georg Gadamer, né? Perdoe se eu estou falando errado, é a pronúncia alemã. Ou seja, a gente vai falar um pouquinho de hermenêutica jurídica, né? Creio que em aula, né, até esse momento, você já deve ter falado com os professores acerca desse tema. É um tema corriqueiro, né? E para quem não se recorda muito bem, a hermenêutica jurídica, ela estuda, é uma filosofia, né, um ramo da filosofia que estuda a interpretação, né, de linguagem, de textos escritos, ou não escritos, né, de qualquer forma de linguagem e tudo mais. E também tem um escopo, né, tem um ramo da hermenêutica mais voltado para a linhagem jurídica, né, que seria a hermenêutica jurídica, que, como a hermenêutica estuda a interpretação, né, a compreensão de uma linguagem, a hermenêutica jurídica nada além, ela entende, né, ela estuda a interpretação normativa, né? Objeto de estudo do direito, que são as leis, né? Quaisquer fontes formais do direito, né? Então, só fazendo esse breve parecer para relembrar, né, do que se trata a hermenêutica jurídica, que também já vai dar um breve parecer também pelo Henrique Gardner, né, que é um filósofo do século XX, alemão, um dos pais da hermenêutica, assim como Maximiliano, são alguns doutrinadores jurídicos, né? Eu não conheço todos também, então vocês não precisam conhecer todos, é mais para... Só estou mencionando assim, né, para caso alguém tenha curiosidade de buscar. E o texto Incapacidade do Diálogo, ele faz parte de uma obra do Gadamer, né? O Gadamer ele fez duas obras de sua importância, ele tem várias obras de importância, logicamente, mas duas principais, que são Método e Verdade, e Método e Verdade 2, ou seja, tem a parte 1 e a parte 2, né? É uma série, praticamente. E esse texto, Incapacidade para o Diálogo, ele faz parte da segunda obra, né, do Gardner. E ele fala um pouco de algumas temáticas que são atuais, né? Para o Gardner, ele entende que existe o diálogo e existe o monólogo. O diálogo, ele é um método para que se alcance a verdade. A verdade qual seria? A verdade não deixa de ser um teor, não deixa de ter um teor subjetivo, logicamente, é verdade, mas a verdade do que aquela linguagem quer passar. A verdade é nada além de que um valor que a gente dá para alguma coisa objetiva. E a gente tenta buscar um valor nela. No caso da linguagem, no caso de um texto escrito, a interpretação de um texto escrito, no caso do direito, o valor é a verdade da norma, né? É o real sentido, a relação fidedigna do poder legislativo para aquela norma, né, para que a gente consiga atribuir o sentido que ela de fato deva ter. Então, feito essa breve síntese, a incapacidade para o diálogo, ele dá três teses, né? Três motivos para que eu coma a incapacidade do diálogo. Eu já vou me aprofundar mais no que é a incapacidade para o diálogo. Mas ele começa já o texto dele levantando três pontos. Os três pontos do porquê a incapacidade do diálogo, né? Por que o diálogo estaria desaparecendo? O primeiro ponto seria o diálogo estaria desaparecendo, as pessoas estariam sendo incapazes para o diálogo por conta do pensamento científico. Ora, se o pensamento científico é um pensamento universal, irrefutável, absoluto, não tem por que a necessidade de um diálogo. Não precisa de um diálogo para formar essas pontes, né? E assim construir algo, uma verdade. Porque um pensamento científico, por si só, ele passa por uma experimentação científica, né? Pelo rito científico. E ele já é verdade por si só. Ele independe do diálogo. Então, essa seria um primeiro porquê que o diálogo estaria cessando, né? As pessoas começariam a se tornar incapazes para o diálogo. O segundo, até bem engraçado, né, que a obra é do século XX, mas é mais ou menos uma hipótese até que atual. E o diálogo estaria desaparecendo devido à autoalienação, ao isolamento das pessoas, ao fato das pessoas não se abrirem para o diálogo por N motivos, por questões de valores pessoais, morais, fenômenos que ele não fala nessa palavra, né, mas fenômenos que a gente consegue prever, né,
com a internet, que são fenômenos de isolamento de bolhas sociais, né? Que as pessoas não têm contato mais com ideias diferentes. E a falta de contato com essas ideias diferentes acaba por gerar por si só essa incapacidade para o diálogo. Porque simplesmente quando você não está tendo esse contato com as pessoas diferentes, com as ideias diferentes, você simplesmente não está dialogando. E a terceira hipótese que ele fala é que, se não é um pensamento científico nem a alienação das pessoas, seria praticamente a inaptidão. Porque sim, a inaptidão, da incapacidade para o diálogo. Porque, simplesmente a evolução humana não precisa mais do diálogo, porque não é mais necessário. O diálogo, ele é um método para o Gardner, como eu falei. Então, ele é um método para a verdade. Na hermenêutica jurídica, o diálogo seria necessário para quê exatamente? Ele seria necessário em 2 escopos. O primeiro é numa situação de pré-direito, ou seja, no procedimento legislativo, na fonte material do direito, que é aquela que você está produzindo a norma. Ou seja, no pré-direito, antes da existência do direito. O diálogo, ele caracteriza o processo legislativo, até porque o processo legislativo é um processo político, né? Como todo mundo sabe, ou seja, a necessidade, o diálogo em si ali é um aspecto de suma importância, porque você vai conseguir trocar experiências de mundo. E é nesse aspecto que o diálogo começa a ganhar uma certa relevância. Por quê? Porque a compreensão do mundo é individual, de cada um. Ele trata a hermenêutica como uma arte e não como uma técnica. Todos os filósofos da hermenêutica tratam a hermenêutica como uma arte, né, uma filosofia artística. Mas ele fala que essa arte ela é necessária por quê? Porque nem todo mundo consegue compreender tudo e todas as maneiras. Então, o diálogo seria uma maneira de você atender todos os pontos de vista que alguma coisa pode ter. E é o diálogo, literalmente. Parece até meio óbvio falando assim, né? Que precisa dialogar alguém de uma realidade com alguém de outra realidade para conseguir um consenso. E o processo legislativo é evidente isso, né? Cada legislador representando uma classe da sociedade, ou um ente federativo, que seja, e assim conseguir chegar num consenso para produzir uma norma jurídica. Ou seja, tem essa parte pré-direito e a parte do direito, que caracteriza o direito por si só, porque o direito ele se faz, idealmente, né, perante um processo, digamos assim. Seja um processo judicial ou não judicial, não interessa exatamente. Se faz mediante uma ferramenta, por um processo. E esse processo não é nada mais do que a formalização do diálogo. Quando a gente quer discutir, interpretar a norma, o rito processual, e quando eu falo rito processual, não estou levando em consideração somente o processo judicial, estou falando de qualquer processo de manuseio da norma jurídica, seja numa negociação de empresa, seja num procedimento extrajudicial qualquer, como conciliação, mediação, não interessa. Mas o processo de manuseio das leis, interpretação e tentar realocar essas leis, é um processo, é um diálogo por si só. Ou seja, o que o direito faz, o que o profissional da área do direito faz exatamente, é o diálogo. Só que é o diálogo tendo como objeto a norma, as fontes formais do direito. Quando falo fontes formais, pode ser a norma jurídica, pode ser jurisprudência, doutrina, enfim, qualquer dessas fontes. E essas fontes vão sendo objetos, sendo ferramentas que os profissionais de direito vão chegando com elas num diálogo. Ou seja, só muda que de um hermeneuta filosófico ou literário, o literário ele interpreta noções de literatura, né? O historiador interpreta documentos históricos, o profissional da área jurídica ele tem como instrumento para essa interpretação o próprio direito, né? Por si só, o direito positivado em si. Então, o diálogo ele se daria no pré-direito, ou seja, numa seara legislativa e no próprio direito por si só. Anteriormente, né, bem no comecinho, eu falei, tem o monólogo e o diálogo. E aí que está a incapacidade para o diálogo. Vamos chegar lá. O monólogo seria mais ou menos que a individualização dos pensamentos, das experiências de mundo. Então, quando ele fala, fulano é um monólogo em seus pensamentos, ele é monologista, né?
Ou seja, ele não precisa de outros pensadores, não precisa do diálogo. Ele faz as teses dele, ele cria as teses dele, ele entende o mundo conforme a visão que ele tem. Ou seja, ele não está aberto a novas maneiras de se ver o mundo, novas formas, novas perspectivas, enfim. E esse seria o monólogo. E o diálogo seria o oposto. Seria pelo menos com duas pessoas, e essas duas pessoas interagindo e trocando experiências. Ele basicamente ele deixa numa linhagem mais científica, né, assim falando, é a definição de diálogo. A gente consegue já entender, se eu perguntasse para vocês aqui o que é diálogo, eu creio que a maioria já conseguiria chegar nessa linha de raciocínio. Mas ele dá um incremento científico que é até para justificar o posicionamento dele acerca disso. Então, dentro desse escopo do diálogo, tem-se o monólogo e o diálogo, o monólogo sendo basicamente o oposto do diálogo. Enfim, a gente chega num ponto de importância que seria, então, o porquê da incapacidade do diálogo, voltando para aquelas 3 questões que eu tinha puxado lá atrás. Alienação, pensamento científico, e se essa incapacidade do diálogo chega na seara do direito. Logicamente, a gente está careca de saber que na seara do pré-direito ali, eu não vou nem entrar muito nos méritos que a ausência do diálogo acontece. Lembra que ele fez essa tese, né, durante o século XX, ou seja, sem a internet lá de apoio. Ele usa, por exemplo, que os telefonemas são ferramentas que estão diminuindo, estão deixando as pessoas incapazes de diálogo. Ou seja, o telefonema simplesmente, esse telefonema, pela banalização da comunicação e pela sua facilidade, as pessoas tendem a puxar conversas que não trocam experiências, ele difere conversas de diálogo aí. O diálogo ele é uma comunicação mais intensa, uma comunicação que há uma troca genuína de experiências, de informações. Enquanto no caso da conversa, simplesmente seria eu não teria esse teor de conhecimento, de troca, de agregação de conhecimento. Então, é muito fácil presumir que com a internet por si só, rede social, etc., o diálogo seria mais banal ainda. E o fenômeno de bolhas sociais, que eu falei, que ele não menciona nessa terminologia, mas o fenômeno de bolhas é tão mais evidente quanto. Então, a gente consegue levantar esses 3 aspectos e puxar para a área jurídica. Por quê? É fácil a gente ver também que dentro de um pensamento jurídico pode acontecer essa alienação. E essa alienação acontece junto com o fenômeno político. Porque, como o hermeneuta ele interpreta a norma, o direito, à luz da moral vigente numa sociedade, ou de uma moral ali que está implícita. Então, quaisquer fenômenos fora da seara jurídica influenciam essa bolha, né, de pensamento, essa alienação, esse isolamento. Então, é engraçado a gente ver que o isolamento ele se estende dessas áreas, ele alcança o direito, de certa forma. Mas como ele alcança? Bem, como o direito ele visa a interpretação da norma, né? Então, basicamente, alcança aí. Se tem 1 ou 2 pessoas que interpretam uma norma jurídica, de certa forma, se uma sociedade não está estável, não tem essa troca de comunicação no diálogo, com o diálogo, então cessa essa incapacidade. E com essa incapacidade que vai sendo gerada, é uma bola de neve, na verdade, né? A gente não sabe se é a incapacidade que vai gerando mais incapacidade, ou se é a incapacidade que é gerada devido aos fenômenos externos a ela, a gente consegue chegar no contexto atual, que é de divergência política, né, que é de divergência do direito, que é de divergência sobre tudo. Então ele fala também, nesse texto, depois de fazer essas 3 considerações, ele explicita, né, que também o inverso pode ser tão ruim quanto. Não o inverso do diálogo, que é o monólogo, basicamente. Ele fala que a presença de muitos pode dificultar o diálogo. Porque ele entende o diálogo como uma compreensão do mundo do outro, né? Você está compreendendo o mundo do outro. É meio que um fenômeno de empatia, só que um pouco mais técnico, né? Então, você está entendendo o mundo do outro para você chegar numa conclusão que seria benéfica a ambos, né? E com muitas pessoas, ele cita o exemplo de uma sala de aula, né? Com muitas pessoas acaba deixando de ser um diálogo e acaba sendo um interlocutor, um ouvinte, ou seja, um palestrante.
e os ouvintes, que seja. Então, perde esse teor de diálogo. O diálogo ele tem que ser positivo para ambas partes. E então, nessa linha de retórica que ele fala, ó, o diálogo é isso, não é nem mais, não pode ser tantas pessoas reunidas assim, ao bel prazer, de qualquer maneira, porque senão não tem diálogo. Da mesma maneira, você não pode se fazer o diálogo de uma maneira tão rasa quanto, né, sem diálogo praticamente, com monólogos ou com textos, que por mais que o texto conte com correntes, né, com formas de se ver o mundo, você não discuta esses textos, essas linguagens, né. Então, eu vou deixar mais ou menos assim uma perguntinha, né, pelo menos para os meus colegas aqui, monitores, né, tentarem ver se me ajudam aqui a responder, que seria, como seria um método, né, vou pegar aqui, não estou falando de pensamento científico, que é a primeira corrente que ele aborda no texto, seria incorreta, né, mas para um pensamento, para uma problemática que já está mais impregnada e já está mais fácil para a gente ver na realidade, que seria como cessar essa incapacidade para o diálogo que é impregnada em redes sociais, que é tão fácil a gente ver que existe esse bloqueio, esse isolamento. Como acabar com esse isolamento, com essa alienação, né, do diálogo, dos pensamentos, né, essas bolhas sociais, essa forçoso com que você está indefeso para expor as suas ideias, e expor suas ideias somente para quem tem as mesmas ideias, que isso acaba não se tornando diálogo, porque são as mesmas experiências de mundo, as mesmas vivências. E como fazer essas vivências se confraternizarem novamente. A gente sabe que o movimento político, a questão política de um país, de uma nação, pode sim contribuir negativamente para isso, né, polarização, mas a falta de diálogo ela é prejudicial. Então, como a gente poderia, pelo menos dentro da prática jurídica, eu vou pegar a prática jurídica, que é mais a temática aqui, né, da disciplina, e pegar pelo direito, como a gente pode influenciar nessas searas de pensamento da sociedade. Não sei se alguém teria uma consideração a fazer. Consideração eu poderia fazer depois de tirar minha dúvida. Pode ser, João? Sua dúvida seria do que, Alex? Seria relacionada a este conteúdo. Quando você introduziu, você falou de hermenêutica, Isso. diálogo, e também relacionou com o texto de incapacidade para o diálogo. Só que eu me senti um pouco sem chão, porque eu não entendi muito bem do que se trata esse texto da incapacidade. Você disse que ele cita três eu não sei dizer o nome agora, mas ele fala de alienação, pensamento científico, e eu não entendi o terceiro, que é pré-direito, que você disse, o que seria, por que ele impediria o diálogo? Não sei. Inaptidão do diálogo, o terceiro seria. E essa inaptidão seria simplesmente uma inaptidão lógica, que haveria de acontecer. Aconteceria porque é uma coisa que tem que acontecer e é o procedimento, a parte da sociedade que acontece depois dos avanços que a gente tem. Seria, ou seja, uma questão um pouco mais natural. Não teria um fenômeno que traria essa inaptidão para o diálogo. Quando eu falei do pré-direito, eu classifiquei a influência da incapacidade para o diálogo para o direito. Porque o direito você pode pensar ele anterior à sua existência, que é por uma fonte material, né, que seria o legislador, poder legislativo, poder constituinte, que a fonte material ela é a fonte que produz a norma jurídica, ou seja, todo aquele fenômeno que está antes da existência do direito positivado. Por isso que eu falei pré-direito, esse é um termo que ele não fala, tá? O texto não é focado na hermenêutica jurídica, sou eu aqui trazendo já para essa discussão jurídica. Então, pré-direito eu falo tudo naquele processo legislativo, processo político, e no direito, aí eu já falo já com o direito já positivado, já tem a lei. Então, já é na vigência do direito, já é com o manuseio das normas jurídicas. Entendeu? Eu entendi essa relação. Então, desculpa, deixa eu mudar a minha pergunta. Ele citou três fatos, né? Três atos que impedem o diálogo. Então, esse seria os dois que você falou, a alienação e o pensamento científico. O terceiro que você acabou de falar é a capacitação. Esse terceiro, por que ele impede o diálogo? É isso que eu quis entender.
Ou não deu pra... Não, entendi. É que o terceiro, entendi. O terceiro ele não é basicamente. Ele é meio que uma justificativa já para o fator que gera a incapacidade. Ele fala a inaptidão do diálogo que gera a incapacidade para o diálogo. Mas a inaptidão por si só já gera a incapacidade para o diálogo. Ou seja, as pessoas estão sendo inaptas. É esse o ponto. Não é inaptas devido ao pensamento jurídico, ao pensamento científico, inaptas devido à autoalienação ou ao isolamento. Inaptas. Deixou de ser um costume por falta de necessidade. Por quê? Aí, não sei. É por isso. As pessoas são inaptas. Atualmente as pessoas são inaptas e aí gera essa incapacidade para o diálogo. Então, quando chega pro diálogo, quando chega para a conversa, para o pleiteamento, elas já estão não prontas, elas já estão incapazes de São efetuar esse incapazes diálogo. de dialogar. Incapazes de Ah, dialogar. entendi. Não Certo. para um fenômeno social, não para um fenômeno moral, assim como eu falei do isolamento. Em sim, porque é uma inaptidão da pessoa. Ela não tem, porque ela não sabe como dialogar. E aí a gente volta. O conceito de diálogo, ele é até um pouco fácil, se a gente for tentar ver ele assim fora do texto, assim, que o texto usa um pensamento científico um pouco mais rebuscado. O diálogo é basicamente o que ele é. Se eu perguntar para você o que é diálogo, eu acho que você vai ter um pensamento claro, que é a troca de informações, troca de ideias, troca de experiências de mundo. Mas a gente tem que tomar cuidado quando é um diálogo de fato e quando não é um diálogo. Porque o diálogo não é sinônimo de uma conversa, de uma reles interação entre pessoas, ou de muitas pessoas. O diálogo ele tem um propósito. O diálogo é um dos métodos para se buscar a verdade, igual eu falei. Então, se você não gera esse diálogo, a verdade não chega a uma verdade, chega a sua verdade. É que eu estou falando dentro dos conceitos dele, logicamente, né? Dentro das palavras dele, mas seria mais ou menos como: se você não dialogar com alguém, o certo, o correto, a verdade será a que você tem, que a única experiência de mundo é a sua experiência individual. E você não constrói assim uma experiência coletiva acerca do assunto ali que vai ser discutido. Então, o diálogo ele é necessário para essa interpretação, mas uma compreensão maior do mundo. Por isso que o diálogo ele diz como necessário. Para que você chegar às resoluções, eu disponibilizo sim, tá, Giovana? Um texto do livro disponibilizo sim. Para você chegar a essas informações do diálogo, essas informações, essas interpretações do diálogo, é necessário ter essa colaboração, essa interação com outras pessoas. O texto ele é um pouco, sim, ele usa alguns, não neologismos, né? Ele não cria palavra, mas ele cria conceitos, né? Que são os conceitos de Gardner. Eu acho que para ter um melhor entendimento deles, teria que ter uma compreensão maior de toda a obra dele, né? Até porque é um texto da obra, ele não é um texto totalmente independente, ele está relacionado em si, sim, com a obra dele. Mas basicamente nessa parte do texto ele diz respeito ao diálogo. E, né, já falando desse. Pera, só um segundo. E ainda mais falando desse diálogo, né? Eu falei desses três aspectos, né? Sim, ele difere de diálogo de conversa, eu já falei também. Mas ele também entende que existem alguns costumes modernos, né? Para ele, modernos, né? Ele é do século XX, que estão deixando de acontecer. Costumes esses que fundamentavam o diálogo. Então, por exemplo, além da informação científica também, né? Que é absoluta, né? Ela é irrefutável, é universal. Tem também a ampla facilidade para se comunicar. A banalização do que seria o diálogo. Soa até como uma argumentação não tão sólida dele, né? Falar, poxa, a banalização, os acessos aos meios de comunicação atuais banalizam o que poderia ser um diálogo e transforma a troca de experiências banal, sem que haja, de fato, essa interação entre perspectivas, entre visões de mundo, e, enfim, não tem uma compreensão. De fato, em alguns momentos pode ser, eu não concordo muito, mas o que ele dá a entender, ele dá exemplos de cartas, ele dá exemplos de telefonemas, que as cartas, por ser, como posso falar, um diálogo mais exato, né? Você manda uma carta querendo falar de alguma coisa especial, querendo uma compreensão.
querendo um retorno da pessoa que você mandou a carta e querendo demonstrar algo para a pessoa que você mandou a carta. Isso faz com que seja um meio de diálogo mais exato, de diálogo por si só, né? E a banalização dos meios de comunicação seria um dos fatores que estimulariam o diálogo por si só. Eu, por mim, né, opinião pessoal, eu creio que existem prós e existem contras em qualquer outro meio de comunicação, né? Mas eu não acho que por si só uma banalização da comunicação seria o suficiente para fragilizar o diálogo, e sim uma maneira que a gente lida com ela, né? E ele fala também que tem um outro fator que estimula o diálogo, que é o aspecto individual, a individualização que está presente no mundo. Ou seja, você levar a vida mais para si mesmo, né, em prol de si mesmo, sem fazer parte de uma coletividade, tão, de uma maneira familiar, assim, né, de importância. Ele diagnostica nesse texto, então, o contexto de capitalismo, né, que é você tá precisando fazer as coisas para você, então não vai te importar tanto. A visão, a interpretação, a compreensão de mundo, compreensão de como as coisas são de uma outra pessoa. Não precisa. Isso não é tão benéfico, pode até ser maléfico. Então, seria um fator que desestimularia, né, por si só, o diálogo, assim, né? Até consciente, um fator consciente. Porque você sabe, se você conhecer, você pode se prejudicar, né? Pode gerar empatia, pode gerar vontade de agir em prol do outro, mas agir em prol do outro poderia ser contra si. Então, seria mais ou menos essa linha de pensamento. Aí, voltando, né? Tentando trazer esses fenômenos, né, mais para a seara do direito, que seria basicamente a discussão de direitos e de deveres perante a um ordenamento jurídico. Pode não parecer, mas o jurista ele tem que ter uma participação ativa dentro de um campo de legislação, né, de legislação que eu digo fabricar as normas, né, de surgimento das normas jurídicas. Ele tem que ter esse campo. Posso usar o direito ambiental, que tem audiências públicas para você fazer licenciamento ambiental, que seja, o direito ele está lá, além para fazer jus, né, ao que já é positivado, que já é garantido, mas ele está lá também para fabricar, para gerar novos direitos, para ou acabar com aquilo que deve cair em desuso também, ou seja, deve criar essa reforma no ordenamento jurídico, está sempre em manutenção no ordenamento jurídico. Né? Não é à toa que se vira e mexe, vão gerando novas leis, vão arrumando novas leis. A gente brinca aqui na faculdade, quem faz direito tem que ficar estudando sempre, logicamente, qualquer faculdade, qualquer tema que você estude, você tem que estudar sempre, mas o direito a gente brinca que é um pouco mais radical, né? Quem fez a faculdade em 2016, terminou em 2016, não pegou um código de processo civil, por exemplo. Quem fez a faculdade nos anos 90 não pegou o código civil. Eu, por pouco, quase que não pego a reforma trabalhista, então a gente tem que continuar estudando sempre. E isso é fruto de quê? É fruto do direito sendo construído por meio do diálogo. Ele é fruto de um diálogo que é construído por base da interpretação normativa, mas além da interpretação normativa, não para fins... lembra que eu falei processo, mas eu não quis dizer processo judicial, por processos que envolvam direito por si só, o diálogo. Se você for ver convenções internacionais, são negociações. E são negociações, se a gente adere ou não, políticas ambientais que o mundo vai aderir, né? O Rio, ou políticas ambientais que a gente chega a ver, convenções de tratados humanos, né? O Pacto de São José da Costa Rica também, que a gente recepciona, né? No nosso ordenamento jurídico pátrio. Isso se faz pelo diálogo. Até porque é uma negociação. E olha só, o diálogo eu estou usando como sinônimo de negociação aqui, mas negociação eu até comento que é um tipo, né, uma maneira de se fazer o diálogo nesse sentido. Mas o diálogo por negociação que se faz aqui, ele está gerando benefícios, e com essa compreensão de mundo, se gera um ganha-ganha para as partes que estão dialogando. O diálogo ele tem a principal função de dar o conhecimento, né,
para as partes que estão ali no diálogo. E além de dar esse conhecimento, não esse conhecimento gratuito, em si o diálogo ele tende a beneficiar as partes que estão dialogando. Ele tenta buscar a verdade. E quando você tem essa verdade que o diálogo traz, é que você consegue ter essa maneira, a maneira correta de lidar com que você, qual é a problemática, né, que você tem que lidar. Quando eu citei tipo, a individualização é um aspecto estimulante do diálogo, em tese, o correto não é se pensar, poxa, eu vou pensar só em mim para dar certo. O problema é que o diálogo ele exige, de certa forma, uma contribuição, uma atividade, né, pelas duas partes do diálogo. E aí fica naquela compliência, né, de que, ó, tá, e se eu me comover, né, ter o diálogo e tentar fazer alguma coisa em prol do outro e o outro não fazer em prol de mim. Então, basicamente, quando a gente fala da individualização, é o medo, né, de você ser prejudicado, mas em tese o diálogo ele não é para prejudicar ninguém. O diálogo é uma ferramenta para se buscar a verdade, e a verdade é basicamente para ajudar, né? Então é até complicado falar nisso, mas voltando para a seara do direito, né? Então, falando de negociação e negociações, que a gente pode ver em âmbito internacional, âmbito local, convenções, né, processos legislativos, né, que são tem comissões parlamentares também, né, que tentam driblar, né, fiscalizar também, e são feitas por diálogos assim por si só. Então, de fato, os processos que envolvam análise jurídica, né, o manuseio das normas por si só, eles precisam desse diálogo, porque às vezes não é tão claro até o sentido da norma. E aí a gente vai acabar entrando na questão da hermenêutica mais profundo, que é a interpretação fidedigna de uma norma jurídica. A gente vira e mexe, chega em algumas temáticas, que mesmo com o direito ali, né, existem algumas divergências. Existem muitas coisas que são discricionariedade. Falando agora de direito público, tá? Para ser mais claro. Muitas coisas são discricionariedades. São a administração pública tem como decidir sobre aquilo. Lógico, tem que ter um fundamento normativo, mas ela tem um poder de decisão, um arbítrio ali, se é que eu posso falar, né? Por mais que tenha um interesse coletivo, a problemática não é se ela tem que seguir o interesse coletivo ou não, logicamente. A problemática é qual que seria o interesse coletivo. E aí, cada um dá uma maneira de dialogar para tentar desvendar qual que é aquele interesse coletivo. Se você é um cientista, se você é um cientista ambiental, você vai lá, ó, isso aqui pode prejudicar o meio ambiente por conta disso, 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 disso. E o jurista, ele pega normas de proteção ambiental e ele tenta dialogar com aquilo, fala, ó, não, mas o que essa norma quer dizer é que deve proteger algo independente do fator, não é porque vai usar... Eu vou tentar dar um exemplo mais simplório. Pisar na grama, vai. Eu sei que é um pouco simplório, mas supondo que eu esteja andando num parque ali e tal, aí você vê a plaquinha ali, não pise na grama. Aí você, poxa, não é para pisar na grama. Vou lá em casa pegar minha bicicleta e vou com a bicicleta por cima da grama. A regra é não pise na grama. Você faz o quê? Não. Tem uma interpretação que deve ser feita diante daquele ato normativo. Não é para não pise na grama, na verdade quer dizer o quê? Não danifique o gramado. Não faça nada que possa danificar o gramado. E seria basicamente nessa linha de raciocínio. Eu não vou citar muitos direitos materiais aqui, de normas jurídicas que devem ser interpretadas assim para ajuste do meio ambiente, mas basicamente seria nessa linha de raciocínio que se daria a argumentação jurídica e o diálogo jurídico para proteção ou para defesa de algum direito. E o direito também, o diálogo jurídico, ele sempre está tentando tutelar algum direito. Ele nunca está tentando exterminar. O extermínio de um direito é resultado do garantismo de outro direito. Então, eu só queria fazer esse ponto, né, esse aspecto aqui, acerca da dinamicidade, né, do diálogo jurídico. Eu não sei se está tudo tranquilo, estou falando rápido demais, querem levantar alguns pontos acerca do que eu falei até agora, que não ficaram muito claros, ou que vale a pena ser levantados. Se for o caso, pode falar também, abre o microfone, escrever aqui no chat também, eu dou uma lida.
Eu não sei se é porque eu fiquei perdido desde o começo, mas eu acho que seria interessante você fazer uma conexão entre os termos que você tem explicado para o todo, sabe? No final dessa aula. Por exemplo, agora você falou dessa dinamicidade do direito, esse sentido das normas deixarem brechas para a interpretação, e é por isso que ela necessita da hermenêutica jurídica, justamente para dizer o que de fato aquela lei quer dizer no fundo, no fundo. Mas eu queria saber se todos esses termos que você está falando têm conexão com o que você falou lá no começo, o texto da incapacidade para o diálogo, ou se é uma coisa que está progredindo e mudando de assunto conforme o passar do tempo. O texto da incapacidade de diálogo, ele é um texto que fala sobre hermenêutica. Ele dá um tema ali dentro da hermenêutica. Quando eu falo da interpretação, lato sensu, assim, falando no geral, assim, a hermenêutica jurídica, ela se perfaz por interpretação, que seria a interpretação normativa, né? O que aquela lei quer dizer, o que o legislador quis dizer com aquela legislação. Integração, que seria esse suprimento de lacunas, né? Coisas que a lei não deixa claro e que a gente tem que... Pô, a lei não falou disso, e aí? Então vamos pegar outras legislações, outros princípios e tentar sanar isso. E a aplicação do direito por si só, fala, ó, essa regra se aplica a esse caso em específico, porque as regras jurídicas são genéricas e precisa aplicar ela para algum caso. Então seria mais ou menos essa tríade: interpretação, integração e aplicação do direito. Voltando lá para a incapacidade. A incapacidade, eu falei no escopo geral, que a incapacidade ela não é um fenômeno da hermenêutica jurídica, é um fenômeno hermenêutico num todo, da filosofia da hermenêutica. Então, quando eu falei dos pontos da hermenêutica, ou dos pontos da incapacidade do diálogo, vejo que aquilo se encaixa para qualquer figura da hermenêutica, para qualquer maneira que ela se apresentar. E aí, agora eu estava falando da dinamicidade jurídica, eu estou tentando, na verdade, trazer essa hermenêutica para o escopo jurídico. Eu falei no começo sobre a hermenêutica no aspecto geral. Vale para a hermenêutica jurídica? Vale, lógico. Mas estou falando no aspecto geral. Agora, como essa hermenêutica se encaixaria ao se pensar o direito? Entendeu? Ao vislumbrar, ao interpretar uma norma jurídica. Eu entendi. Então ficou bem mais claro. Quer dizer que então esse Hans Georg Gadamer, não sei como fala o nome, desculpa, ele fala numa perspectiva genérica, ele não é necessariamente um jurista, e a gente está tentando encaixar o direito nesse texto. Isso. Ele não é um jurista por si só, ele é um filósofo. Ele é um hermeneuta, né? Assim como tem outros hermeneutas, né? Tem o Splesenberg lá, tem o Maximiliano. Ele é um hermeneuta. A hermenêutica, como que ela estuda, né, a teoria da interpretação, a hermenêutica, deixa eu começar assim, a hermenêutica, assim como o diálogo, eles pressupõem uma linguagem. Eles pressupõem um objeto de interpretação. Não precisa ser uma linguagem escrita, não precisa ser um texto, uma linguagem, no geral. E aí, com esse objeto, né, de interpretação, ela estuda a teoria da interpretação. Para os filósofos hermeneutas, isso houve uma discussão, né, se a hermenêutica ela se perfaz por arte ou por técnica, isso não importa agora, mas é uma filosofia artística, assim. E dentro do que eu falei até agora, a hermenêutica ela tenta dar uma compreensão de algo. O estudo da hermenêutica é o estudo da interpretação. E a interpretação é para dar um sentido, real valor que é alguma coisa que a linguagem tem, que a linguagem traz. Acho que ficaria mais claro, assim, só para transpor o que é hermenêutica no sentido dela. Hermenêutica vem de uma palavra grega, deixa eu ver a etimologia, só um segundo. Enfim, a hermenêutica vem da Grécia Antiga, né? E ela tem uma forte relação com Hermes. Hermes era um deus grego que ele tinha como principal função tentar ser a ponte de diálogo da humanidade para os deuses. Ou seja, ele era o mensageiro dos deuses, ele tentava transpor esse diálogo, dialogar com os deuses, com os humanos e tentar fazer um compreender o outro. Porque a linguagem dos deuses os humanos não conseguiriam compreender,
E os deuses também não queriam falar diretamente com os humanos. Hermes, que seria esse deus grego, ele faria essa ponte de diálogo com os humanos. Então, a própria origem da hermenêutica, eu não esqueci a etimologia agora, para te falar, tá? Mas ela tem essa origem grega, que seria basicamente isso, a interpretação. A interpretação de uma linguagem, no geral. A hermenêutica jurídica se perfaz, como eu tinha falado, pelo direito. O objeto ali da hermenêutica jurídica é o direito. Mas é o direito, a interpretação normativa, para quaisquer fins. Se está havendo aquela interpretação, ainda bem, né? É que é um assunto um pouco chato mesmo, viu, o Alex? É o Alex, né? Eu não sei. É um assunto meio chato mesmo e ele vai encasquetando assim. É um assunto estritamente teórico, né? No direito a gente lida com muita teoria e aí a gente vai falando e vai ficando com muita teoria, né? Exacerbando a teoria. Mas basicamente seria isso. Seria para essa ponte de linguagem. Ou seja, seria, no caso da hermenêutica jurídica, seria essa interpretação, essa compreensão de mundo com base na lei. Ou seja, discussões que se fundam com a lei, negociações que se fundam com base da lei. Poxa, mas olha, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança não pode mais trabalhar, só exercer cargos de jovem aprendiz nos termos legais, ou estágio, e você usa essa argumentação para tentar dialogar com outra área, que é a área da a economia precisa de uma mão de obra mais jovem, não sei. E você constrói essa ponte de diálogo com base, qual que é o seu instrumento? A norma jurídica. Então, logicamente, eu falei de alguns aspectos ali que geram a incapacidade do diálogo. E aí agora tenta pensar nesses aspectos que geram incapacidade para o diálogo no direito. Ou seja, o pensamento científico pode gerar uma incapacidade para o diálogo no direito. Vamos dar um exemplo. Supomos que teve alguns processos científicos que, por si só, chegaram de como deve ser a interpretação máxima do direito. É que o direito é uma ciência relativa, né? Mas vamos supor que agora tem um pensamento correto para se pensar o direito. Vamos supor que a única corrente predominante que possa ser usada seja uma corrente, como a gente falou na outra aula, mais positivista. E o hermeneuta só vai poder interpretar a norma à luz daquela corrente. Se você tiver aquilo, você tem a universalidade, o absolutismo do pensamento científico no direito. E aí você não precisa mais do diálogo. Porque se alguém tentar dialogar, mas escuta, pode ver. Não, é para a gente ver o direito dessa maneira. É para a gente tentar negociar o direito com base naquela corrente. Não tem esse diálogo mais. Vamos pegar outro caso, autoalienação. Nos Estados Unidos, lá, tem pena de morte. Tá, nos estados criam pena de morte nos Estados Unidos. No Brasil, tem pena de morte. Dignidade da pessoa humana. Ponto. Tá ali. Ah, mas aí, para aqui, para o brasileiro, é comum. É comum. A gente dialoga quanto a isso, mas é comum não ter pena de morte. Lá, não, é incomum. Então, a bolha, esse isolamento, a gente se isola dentro de uma sociedade cuja todos os estados não podem legislar sobre direito penal e não pode ter pena de morte. Isso seria basicamente uma autoalienação, autoisolamento. Você nunca, eu pelo menos, eu nunca vi ser ensinado aqui na faculdade, logicamente que não é para ser ensinado, é para ser usado, mas ser considerado a corrente que abandona, o porquê em alguns lugares eles sacrificam a dignidade da pessoa humana. Nunca tive uma aula de penal, por exemplo, essas considerações. Ah, mas espera, os fundamentos jurídicos da pena de morte. Não, a gente só tem o quê? Os fundamentos jurídicos da pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos. Porque a gente não pode penalizar o corpo, seja por tortura, seja por morte. Essa seria basicamente uma autoalienação. E veja, eu estou colocando aqui para o nosso dia a dia. A gente também é alienado dentro desse escopo jurídico, dessas discussões de temática jurídica. Logicamente, a gente tem uma Constituição, e como carta máxima, né, carta magna ali, lei fundamental, a gente tem que seguir os pressupostos dela. Se ela coloca um pressuposto, né, como um direito, né, fundamental ali, a dignidade da pessoa humana,
todo ordenamento jurídico tem que seguir aquela linha de pensamento. Mas o ordenamento jurídico, embora o ordenamento jurídico siga, a gente não possa fazer manuseio legal para tentar ver outras perspectivas do direito. Logicamente, né, é muito mais fácil a gente aderir à dignidade da pessoa humana, né, que eu peguei um exemplo muito acho que unânime para todo mundo aqui. Mas isso poderia se estender, por exemplo, vamos pegar uma temática mais controversa, nascituro, no direito civil. Qual a corrente do nascituro? Nascituro, os direitos estão a salvos desde o nascituro ali. Isso daria... Será que dá para pegar, então, e legalizar o aborto? Ou não? Está salvo só os direitos patrimoniais do nascituro. Então, o nascituro pode, sei lá, abortar. Ou não, está salvo desde o nascituro os direitos, todos os direitos, irrestritamente. Então, não poderia. Aí seria uma discussão um pouco mais infraconstitucional, né, que daria margem de alienação. Não é à toa que, se você pegar tribunais têm a sua própria interpretação de algumas coisas. Se você pegar por isso que tem incidentes jurídicos. Jurisprudência, ela é quando tem muitas decisões no mesmo sentido. Mas tem os incidentes, né, que são quando as decisões estão divergindo. Aí você joga lá, cutuca lá o STJ. Ó, STJ, peraí. O TJSP, Tribunal de Justiça de São Paulo, tá julgando totalmente diferente esse assunto lá do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Uniformiza aí. É basicamente isso. Seria essa alienação. Um exemplo interessante seria que no Tribunal de Justiça de São Paulo, ou seja, dentro do Estado de São Paulo, a teoria predominante, né, quando a gente fala de crime, né, seria uma teoria que leva em consideração somente o fato típico e antijurídico, ilícito. E a culpabilidade seria um fator externo que não caracteriza crime. E eu até aprendi assim. E no final de contas, né, um pouco depois, eu percebi que essa teoria que eu aprendi como sendo a predominante é a teoria jurídica. Ela não tem muitos efeitos práticos, tá? Ela não gera muitas consequências práticas diversas. Mas é uma teoria que está aqui, no estado de São Paulo. Que quando eu fui ver algumas peças assim, jurisprudência de outros tribunais pelo Brasil, eu vi estava lá diferente. Então, esse seria um exemplo de autoalienação. E existe, entendeu? Dependendo do âmbito ali que você está mexendo a norma jurídica. Aí na aptidão seria basicamente, por fim, né, para tentar trazer daqueles 3 aspectos, a aptidão seria basicamente, a gente não dialoga e ponto final. Um tribunal coloca uma decisão do jeito que ele acha melhor, não dialoga com o outro, um advogado advoga de uma certa maneira, em desacordo com a ordem, tanto faz. Porque não tem diálogo e não vai acontecer diálogo. E que não é um costume, talvez, deixou de ser um costume dialogar, não precisa mais do diálogo, não é um pensamento mais na sociedade, entendeu? O diálogo por si só. Então, tem esses aspectos, sim, com o direito e se relaciona muito com o direito. O problema é que, devido à alta carga teórica desse assunto, né, ele é tão denso, que também eu estou pegando um ensaio de um texto. Né? A hermenêutica jurídica é muito mais que um texto, né, de um livro. Né? Muito mais do que esses 2 livros que eu mencionei, de método e verdade. Ele pega uma dimensão de estudo muito extensa. Mas, basicamente, seria as relações da hermenêutica jurídica com a hermenêutica no todo. E na incapacidade do diálogo seria basicamente nesses fatores. A gente vê em fenômenos sociais a incapacidade para o diálogo. Sim, a gente vê muitos. Né? A gente pega qualquer fenômeno, cara, de rede social, a gente fala bastante de polarização de ideias. Não tem exemplo melhor do que para citar que o exemplo que a gente vê hoje em dia, né? Que a gente ou segue uma ideia ou segue outra. Aí tem algoritmo lá, só te alimentando de coisa que você já sabe, de coisa que você apoia, de coisa que você... Tem um diálogo ali? Não tem. Porque eu não tô vendo os 2 lados de uma moeda, então não tem um diálogo, não tem uma compreensão de mundo. A compreensão do mundo, ela acontece com o que você não conhece. Se você está vendo alguma coisa que você conhece, alguma coisa que você já entende, você não está agregando ali. Não tem uma interpretação por si só. Entendeu? Então é uma coisa um pouco que é estimulado em muito na atualidade.
o ensaio, né, dele foi feito no século XX, como falei novamente, mas as coisas se intensificaram tanto, né, na atualidade, né, devido à internet, a gente tem que falar, né. Não é monitoria de direito digital, mas a gente tem que falar da internet, né, que de fato ela intensificou muita coisa e intensificou isso, a incapacidade. Nesse escopo de autoalienação, que é o escopo que eu mais me familiarizo, que é o escopo que eu acho que tem mais sentido que apresentado por ele. Eu vou colocar o texto, tem muita coisa ali também no texto que dá para desmembrar, não tem como desmembrar tudo, né? A gente escolhe alguns aspectos, alguns pontos mais importantes do texto para abordar aqui em aula, lógico. Mas ele fala de alguns outros trechos, muito mais importante. Eu acho que o principal, assim, o que mais me indagou, assim, foi esse ponto da autoalienação. Mas, no contexto geral, a hermenêutica que tem só nessa breve passagem, ela não se resume a isso. E, basicamente, né, algo tão extenso, né? Há uma coisa tão extensa, assim. Então, a gente leva em consideração alguns pontos que a gente acha mais importantes, sim, claro. Todo mundo, eu, lógico, que aconselho, né, a ler pelo menos o texto. O livro é um pouco longo, mais de 300 páginas, né? Se quiser se arriscar, lógico, se quiserem se arriscar, podem se arriscar. Eu não me arrisquei a ler o livro por si só. Eu li algumas passagens que eu achei necessário, né, para entender que é verdade, né, que é o método, que são os nomes do livro, e tentar já criar essa ponte com a incapacidade para o diálogo. Bem, eu acho que eu já... Mais algum aspecto aí, gente? Mais alguma coisa para se levantar? Vocês podem falar. Já estamos chegando no nosso prazo fatal aqui, nosso deadline. Não sei se alguém tem algum ponto, né, para falar. Rapidamente aqui, João. Eu li bem rápido o texto mesmo, li agora de tarde. E, assim, de modo geral, eu entendi que ele diz até de forma indignada, né? Ele critica e alerta para que ponto a gente está indo, né? A sociedade está colocando a gente nessa alienação, nessa incapacidade de dialogar, né? A estrutura da sociedade ela está levando a gente a ter monólogos e não diálogos. E o diálogo, né, seria aquele elemento que enriquece a busca pela verdade, que você disse mesmo, né? Então eu entendi isso, sim, de modo geral, né, menos específico, sobre o texto, né, que é um alerta, uma indignação, né, mostrando, olha aqui, a gente está sendo incapaz de dialogar, né, as novas tecnologias estão levando a gente, né, a perder o diálogo. Ele fala do telefone, né, das conversas telefônicas, a gente pode adaptar, né, para o dia de hoje, a internet mesmo, como você falou, né, e isso está sendo muito ruim, né, se perde, se empobrece, né, essa capacidade de dialogar e encontrar soluções, né, que atendam os interesses diversos de duas pessoas, dois mundos, né. Acho que é isso aí, cara, não tem muito o que falar, não. É isso aí, André. Falou bem. Basicamente é isso, né? Não tem muito o que se aprofundar nessa questão. Mas quanto à hermenêutica, existem muitas outras correntes de hermenêutica. Mas Sim. basicamente, falando desse texto, é isso que a gente tem que falar. A incapacidade que está sendo gerada, e é basicamente o diálogo, no sentido que a gente entende. Diálogo. De conversar para chegar a alguma solução, conversar para chegar em resolver alguma problemática, né? Vai lá. Não, já tô liberando. Pode ir, ó. Pode sair, gente. Boa noite. Vai deixar o texto lá, né? Vou deixar o texto lá. Boa noite aí para vocês, galera. Ó, semana que vem é plantão, tá? Então, a gente vai estar aqui só para resolver dúvidas, beleza? Boa noite aí, gente. Até mais. Se quiser parar a gravação, André? Verdade. Deixa eu parar aqui, esqueci já.